Boa noite. A nossa história de hoje é um convite para encontrar a paz em uma cabana isolada, onde o ritmo das marés acalma a alma. Relaxe e aproveite a jornada. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O som que a acompanhou nas últimas horas era um murmúrio constante e mecânico. O ronronar suave do motor do velho carro que a trouxe pela estrada costeira, um zumbido que se tornava a trilha sonora de sua transição. Lá fora, a paisagem havia se desfeito de suas arrestas urbanas, quilômetro a quilômetro. Os prédios deram lugar a casas, as casas a vilarejos sonolentos e os vilarejos finalmente se renderam a uma vegetação densa e selvagem, que se agarrava teimosamente às encostas varridas pelo vento. Elara mantinha os olhos na janela, mas sua mente já estava mais adiante. Ela sentia a mudança não apenas na paisagem, mas no próprio ar que entrava pelas frestas. Ele se tornara mais denso, carregado de uma promessa de sal e umidade. Era o perfume inconfundível do oceano, um chamado que ela conhecia desde a infância. Finalmente, o carro diminuiu a velocidade, as rodas mastigando o cascalho de uma pequena estrada de terra que terminava abruptamente diante de uma cancela de madeira. O motor foi desligado, e no silêncio que se seguiu, um novo som emergiu. Primeiro, quase imperceptível, um sopro distante. Depois, mais claro, uma pulsação longa e profunda. O som das ondas, o coração do mar. Elara respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Era como se o mundo tivesse trocado de música, saindo de uma melodia apressada e repetitiva para uma sinfonia antiga e eterna. O motorista, um senhor local de poucas palavras e sorriso gentil, ajudou-a a descarregar suas poucas malas e caixas de equipamento. Ele acenou, entrou no carro e partiu. Elara ficou sozinha, de pé, entre o fim da estrada e o início de seu santuário de verão. O som do carro foi engolido pela vegetação, tornando-se um zumbido de abelha, e depois, nada. Agora, apenas a voz do oceano preenchia o mundo. Era um som completo, que não deixava espaço para mais nada. Apenas o ir e vir das águas, um ritmo que parecia regular não só a maré, mas o próprio tempo. Ela olhou ao redor. O céu do entardecer se pintava em tons de pêssego e lavanda, cores suaves que se dissolviam umas nas outras como aquarela em papel molhado. À sua frente, um pequeno caminho de areia batida descia suavemente em direção a uma modesta cabana de madeira, cuja silhueta escura se recortava contra a luz poente. E para além da cabana, o espetáculo que a trouxera até ali. Uma praia que não era feita de areia fina e dourada, mas de incontáveis rochas escuras e arredondadas, polidas por milênios de carícias da maré. Rochas que na maré baixa guardavam segredos, guardavam vida. Uma brisa gentil viajou desde a água, atravessou as pedras e chegou até ela, trazendo consigo o cheiro de sal, de algas e de rocha molhada. Era um aroma limpo, puro, que parecia limpar não apenas seus pulmões, mas também seus pensamentos. Ela sentiu o arrepio suave em seus braços, um toque fresco e acolhedor. Era a saudação da praia. Carregando sua bagagem, ela desceu o caminho. Seus passos eram lentos, deliberados. O som de seus pés na areia era um acréscimo suave à melodia das ondas. Cada passo era uma confirmação. Ela havia chegado. O mundo de prazos, de ruídos e de pressa ficara para trás, do outro lado daquela colina, do outro lado daquele som de motor que já se fora. Aqui, o único compromisso era com o sol e a maré. A cabana era exatamente como nas fotos, simples, sólida, com uma grande janela de vidro voltada para o mar. Ao entrar, o cheiro de madeira e de maresia a envolveu como um abraço. Ela largou as malas no chão sem a urgência de desempacotar. A única urgência que sentia era a de responder ao chamado que ficava cada vez mais forte. Deixando tudo para trás, ela saiu da cabana e caminhou em direção à beira da água. A maré estava enchendo e as ondas avançavam pela praia com uma preguiça majestosa.
Ela parou onde a espuma úmida podia lamber a ponta de seus sapatos. Ali, de pé na fronteira entre a terra e o mar, Elara fechou os olhos. Ela convidou o som a preenchê-la por completo. A longa e suave corrida da onda que se aproximava, seguida por um breve silêncio suspenso. E então, o som efervescente da espuma se desfazendo na areia. E o recuo, um sussurro cheio de pequenos estalos de conchas e seixos rolando uns sobre os outros. Era uma canção de ninar em 4 tempos: chegada, pausa, dissolução, partida. E então, Elara fez o que sempre fazia ao chegar ao mar. Ela começou a respirar com ele. Sinta, você também, se quiser, este ritmo primordial. Permita que sua respiração encontre essa mesma cadência. Quando a onda avança em sua mente, puxe o ar para dentro de seus pulmões. Uma inspiração longa, calma, sem esforço. Sinta o ar fresco enchendo você, trazendo a calma do oceano. E enquanto você segura o ar por um instante, sinta aquela pequena pausa, aquele momento de quietude suspensa, assim como a onda antes de quebrar. Então, quando a água recua, solte o ar. Uma expiração lenta, completa, libertadora. Deixe que o ar saia suavemente, levando consigo qualquer tensão que você possa estar carregando em seus ombros, em sua mente. Sinta como se uma pequena parte do peso do seu dia se dissolvesse na imensidão, levada por essa maré imaginária. Inspire com a onda que vem. Expire com a onda que vai. Elara permaneceu ali por um longo tempo, sentindo o ritmo do mundo ajustar o seu próprio ritmo interior. A ansiedade da viagem se desfazia. As listas de tarefas mentais se apagavam. Os pensamentos ruidosos se acalmavam, transformados em um murmúrio distante, abafado pelo som soberano do mar. O céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a piscar na abóbada violeta. Ela não precisava de nada, não precisava fazer nada, apenas estar ali, apenas respirar, deixar para trás tudo o que não pertencia àquele santuário de paz. O verão estava apenas começando. As poças de maré esperavam por ela, repletas de universos a serem descobertos. Mas não esta noite. Esta noite era para chegar, para se reconectar, para permitir que a canção do oceano a embalasse, sussurrando promessas de calma, de paciência e de um descanso profundo e merecido. A água continuava seu eterno avanço e recuo. O som e nada mais, apenas o som que a acolhia em seu novo lar. O som que agora convida você a se entregar, a relaxar e a deixar que o suave sussurro das conchas o conduza para um lugar de serenidade. Apenas respire e descanse. A primeira luz não chegou como uma ordem, mas como uma sugestão. Era um cinza azulado pálido que se infiltrou pelas frestas das cortinas, não para expulsar a escuridão, mas para se misturar a ela. Elara despertou lentamente, emergindo do sono como um mergulhador que sobe de grandes profundidades, sem pressa. Por um momento, ela permaneceu imóvel sob o peso reconfortante do edredom, sentindo o ar fresco da manhã em seu rosto. O único som era a pulsação distante e abafada do mar, uma presença constante que a ancorava naquele lugar, naquele momento. Não havia despertador para assaltar o silêncio. O seu relógio era a luz e o seu compromisso, a maré. E ela sabia, por instinto e pelo som mais suave das ondas, que a maré estava baixa, oferecendo seus tesouros. Ela se espreguiçou, um movimento longo e deliberado. Sinta por um instante essa mesma sensação em seu próprio corpo. Imagine seus músculos despertando suavemente, alongando-se, liberando a imobilidade da noite. Sinta o sangue fluir para as pontas dos seus dedos das mãos e dos pés, um calor brando e agradável. Elara sentiu seus pés tocarem o chão de madeira, a superfície lisa e fresca sobre a sola. Um pequeno arrepio que a conectava ao momento presente.
Na pequena cozinha, seus movimentos eram um ritual silencioso. Ela encheu a chaleira com água, e o som do líquido enchendo o metal era o único ruído na cabana. Colocou-a sobre o fogão e, com um pequeno ploque suave, a chama azul se acendeu, começando a aquecer a água com um murmúrio crescente. Enquanto esperava, ela selecionou seu chá. Não um chá forte para despertar, mas um chá para harmonizar. Uma mistura de camomila e lavanda, cujo perfume já parecia acalmar o ar ao redor. A água ferveu. Ela a despejou sobre as ervas secas em sua caneca favorita, uma peça de cerâmica rústica, pesada e de um azul profundo como o mar noturno. O vapor subiu em espirais, carregando o aroma floral e adocicado. Ela segurou a caneca com as duas mãos, sentindo o calor se transferir para a palma de suas mãos, subindo por seus braços, um conforto líquido e palpável. Ela fechou os olhos e inspirou profundamente aquele perfume, deixando que ele acalmasse qualquer resquício de agitação que pudesse haver em sua mente. Enquanto bebia o chá em pequenos goles, ela preparava seu equipamento. Não com a eficiência apressada de um trabalho, mas com o cuidado de um artista que prepara suas telas e pincéis. A grande lupa de vidro pesada e clara. Seu diário de campo, com a capa à prova d'água e páginas em branco, prontas para receberem observações e desenhos. Lápis de grafite macio, uma pequena rede e alguns recipientes de vidro para observação temporária. Cada objeto era pego e colocado em sua bolsa de lona com uma intenção suave, uma promessa da exploração pacífica que viria. Com o ritual da manhã completo, ela abriu a porta. O mundo lá fora estava banhado em uma luz dourada e oblíqua. O ar estava parado, fresco e incrivelmente límpido. Ela deixou seus sapatos para trás. A jornada até as poças seria feita descalça. E ao dar o primeiro passo na areia úmida e compacta, uma nova onda de sensações a percorreu. A areia era fria, quase gelada, e seus pés afundavam ligeiramente, como se a própria terra a estivesse acolhendo. Talvez você possa, em sua imaginação, sentir isso também. Sinta o frescor da manhã sob seus pés, uma sensação que desperta e acalma ao mesmo tempo. Enquanto caminhava, ela praticava sua própria forma de meditação. Uma varredura corporal guiada pela natureza. Ela sentia o frio da areia em seus pés e tornozelos. Sentia a brisa, agora um pouco mais ativa, acariciar suas pernas. Sentia o calor do sol nascente em seus braços e em seu rosto, um calor gentil que não queimava, apenas aquecia. Ela convidava cada parte de seu corpo a relaxar, a se soltar. Deixe seus ombros caírem, como Elara fazia, liberando o peso que eles não precisavam carregar. Permita que os músculos de seu rosto se suavizem, desfazendo qualquer vinco em sua testa. Seu corpo todo se sentia desperto, mas perfeitamente relaxado. Sua mente, clara e silenciosa, estava pronta. Ela chegou à orla das rochas escuras. A maré havia recuado como um véu, revelando centenas de pequenas piscinas naturais, cada uma um espelho cintilante para o céu da manhã. O banquete estava servido. O dia de observação silenciosa, de paciência e de maravilha estava prestes a começar. Elara escolheu sua primeira poça não pela lógica, mas pela intuição. Era uma concavidade rasa na rocha negra, não maior que uma bacia, mas sua água era de uma clareza absoluta. O sol da manhã a iluminava como um holofote, transformando-a em um palco líquido. Com um movimento lento e cuidadoso para não criar ondulações, ela se ajoelhou na rocha ao lado, o calor da pedra já aquecida pelo sol subindo por seus joelhos. Ela se debruçou e o mundo exterior pareceu desaparecer. Sua respiração se tornou mais lenta, mais superficial, para que seu próprio sopro não perturbasse a superfície da água. O que viu ali dentro não era apenas uma poça, era um cosmos em miniatura, vibrando com uma vida delicada e persistente. As primeiras a capturar sua atenção foram as anêmonas do mar. Pareciam flores de outro mundo, plantadas em um jardim submerso.
Algumas eram de um verde esmeralda translúcido, outras de um rosa pálido como o interior de uma concha. Seus tentáculos, dezenas deles, flutuavam com uma graça hipnótica, ondulando suavemente com a corrente invisível da água. Não se moviam para caçar, mas para receber. Dançavam uma coreografia de pura aceitação, esperando que o oceano lhes trouxesse o que precisavam. Elara sorriu. Em seu diário, ela as desenharia mais tarde como flores que respiram. Então, um movimento súbito, mas minúsculo. Um pequeno peixe góbio, com não mais de 2 centímetros, disparou de debaixo de uma pedra e parou, imóvel no fundo arenoso. Era quase invisível, seu corpo salpicado de manchas que imitavam perfeitamente os grãos de areia. Ele se movia em pequenos arranques, como faíscas de prata que acendiam e apagavam, um pequeno espírito guardião daquela poça. Seu olhar se aprofundou. Viu a própria rocha, coberta por uma camada de alga coralina de um rosa púrpura, com uma textura que parecia veludo. Pequenos caramujos pastavam lentamente sobre essa superfície colorida, seus rastros invisíveis, sua jornada uma lição de paciência. Era por isso que ela estava ali, por essa imersão em uma escala diferente de tempo, em um ritmo diferente de vida. E era ali, nesses pequenos universos, que ela esperava encontrar a criatura que era o doce propósito de seu verão. Uma espécie rara de lesma do mar, a Chromodores magnifica. Os pescadores locais, em suas raras conversas, a chamavam por um nome mais poético, a Lágrima de Netuno. Diziam que era tão colorida e vívida que parecia uma joia que caíra do tridente do deus do mar e ganhara vida. Ela não sentia a ansiedade da busca. A busca era apenas a melodia de fundo que a convidava a olhar mais de perto, a ser mais paciente. A alegria não estava apenas em encontrar, mas no próprio ato de procurar. Agora, permita que sua mente se junte a Elara. Imagine que você pode, com a mesma suavidade, mergulhar sua consciência nessa poça de maré. Imagine-se encolhendo, tornando-se pequeno e leve, flutuando sem peso naquela água cristalina e morna. O sol o aquece através da superfície. Você não precisa respirar, não precisa se mover, apenas flutuar, seguro, protegido pelas paredes de rocha. Abaixo de você, o jardim de anêmonas dança sua valsa lenta. Os peixes prateados passam por você como pensamentos fugazes, sem lhe causar perturbação. Você está em um lugar de paz absoluta, um universo inteiro contido, seguro e calmo. Sinta a água abraçando seu corpo, dissolvendo qualquer ponto de tensão. Sinta-se leve, completamente leve. Cada preocupação se torna tão pequena e distante quanto os grãos de areia no fundo. Não há nada a fazer aqui, nenhum lugar para ir, apenas ser, flutuar, observar a beleza silenciosa deste mundo escondido. Elara permaneceu ali, debruçada, perdida no tempo. O sol subiu um pouco mais no céu, mas em seu pequeno universo aquático, o tempo não era medido em horas, mas em lentas pulsações de vida. E em cada uma delas havia uma promessa de paz. Uma paz que ela encontrava ali e que agora talvez você também possa encontrar, flutuando em seu próprio oceano de tranquilidade, deixando-se levar para um lugar de descanso profundo. Depois de algum tempo, Elara moveu-se suavemente para a poça vizinha, um tanque um pouco maior, com um fundo de areia mais grossa e uma coleção de conchas vazias espalhadas como se tivessem sido abandonadas às pressas. Este era o território dos caranguejos eremitas. Ela se acomodou em uma rocha plana e aquecida pelo sol, ajustando sua posição até encontrar um conforto perfeito, preparando-se para um espetáculo de movimentos lentos e decisões ponderadas. À primeira vista, nada parecia se mover, mas a paciência era a principal ferramenta de Elara. Ela desacelerou sua própria respiração, seus olhos varrendo a paisagem em miniatura. E logo, uma das conchas se mexeu, um pequeno solavanco, um arrastar hesitante, e então
duas antenas delicadas emergiram, testando o ambiente. Um par de olhos em pequenos pedúnculos espiou para a esquerda e para a direita. Sentindo-se seguro, o caranguejo eremita revelou suas pinças e pernas e começou sua jornada deliberada através da areia. A narrativa de sua vida estava escrita na casa que ele carregava nas costas. Uma concha de búzio, um pouco lascada na borda, com pequenas algas crescendo em sua espiral. Ele a arrastava com um esforço visível, mas constante. O som, se Elara pudesse ampliá-lo, seria um suave shhh da concha deslizando pela areia. Um som tranquilizador, como o de uma vassoura de jardim em uma tarde calma. Ela observou um drama silencioso se desenrolar. Um eremita maior abandonou sua concha, agora demasiado apertada, e inspecionou uma nova, maior e mais lustrosa. Ela a circulou várias vezes, cutucando-a com as pinças, medindo a abertura, parecendo ponderar sobre a mudança. A vulnerabilidade de seu abdômen macio e exposto durou apenas um instante, antes que ele fizesse a troca rápida, encaixando-se em seu novo lar com um movimento preciso. Ele parecia se ajustar, se aninhar ali dentro, até encontrar a posição perfeita. Uma vez acomodado, ele deu alguns passos experimentais, testando o peso e o equilíbrio de sua nova fortaleza. Satisfeito, ele retomou sua busca por comida, agora visivelmente mais seguro, mais confortável. Elara sorriu para essa pequena comédia da existência. Todos nós, ela pensou, estamos apenas procurando pela nossa concha perfeita. Um lugar onde possamos nos sentir seguros, protegidos, perfeitamente aninhados. E talvez, agora, seja um momento para você fazer o mesmo. Sinta o lugar onde você repousa. Sinta o colchão, o sofá, a superfície que o sustenta. Assim como o caranguejo eremita, permita-se fazer pequenos ajustes. Mova um ombro, estique uma perna, encontre a posição exata em que seu corpo se sente mais à vontade. Sinta o peso dos cobertores sobre você. Imagine que eles são a sua concha, um refúgio seguro, quente e protetor. Sinta como eles o envolvem, dando-lhe uma sensação de segurança e acolhimento. Não há nada lá fora que precise de sua atenção. Aqui, dentro de sua concha, você está perfeitamente seguro, perfeitamente confortável. Deixe seu corpo ficar pesado. Sinta cada músculo se soltando, entregando seu peso completamente à superfície abaixo. Sinta suas costas se acomodando, seus braços pesando ao lado do corpo, suas pernas relaxando totalmente. Você encontrou o seu lugar de conforto absoluto. Não há necessidade de se mover, não há necessidade de fazer nada. Apenas repousar, seguro e em paz, dentro de sua casa perfeita. Elara observou os eremitas por quase uma hora, perdida em suas jornadas lentas e cômicas. Cada um em seu próprio ritmo, carregando seu próprio mundo. E em sua imobilidade, observando-os, ela sentiu seu próprio corpo se entregar a uma quietude profunda, ancorado na rocha morna, em paz com o mundo. Elara deixou para trás a movimentada metrópole dos eremitas e se moveu para uma área de rochas mais profundas, onde a água permanecia mesmo nas marés mais baixas. Ali, em uma fenda escura, ela encontrou o que procurava, um verdadeiro jardim de anêmonas. Não apenas 2 ou 3, mas dezenas delas, de todas as cores e tamanhos, formando uma colônia densa e vibrante. A luz do sol penetrava na água, transformando-se em feixes dançantes que iluminavam a cena. As anêmonas pareciam joias vivas. Havia as verdes, da cor de jade polido. As vermelhas, com a intensidade de morangos maduros. E suas favoritas, as anêmonas morango, salpicadas de pequenas sementes brancas em seu corpo carmesim. Seus tentáculos, como pétalas delicadas, flutuavam em uníssono, movendo-se não por vontade própria, mas pela vontade da água. Elara aproximou sua lupa da superfície, criando uma janela ainda mais íntima para aquele mundo. Através do vidro, cada tentáculo era um poema em movimento.
Ela observou como pequenas partículas em suspensão na água, fragmentos de alga, plâncton invisível, poeira do mar, passavam por eles. A anêmona não perseguia nada. Ela simplesmente permanecia aberta, receptiva, e seus tentáculos pegajosos capturavam passivamente o que a correnteza lhe trazia. O que era para ser seu vinha até ela. O que não era, simplesmente passava. Era uma meditação sobre a arte de receber, sobre a confiança de que o sustento virá, sobre a sabedoria de não lutar contra a corrente, mas de dançar com ela. A imagem era hipnótica. O balanço suave e incessante dos tentáculos era como assistir a um campo de flores subaquático balançando ao vento. Um movimento para a esquerda e um movimento para a direita, para a frente e para trás. Sempre suave, sempre fluido, sempre em harmonia com o fluxo maior do oceano. Agora, convide essa imagem para a sua mente. Visualize este jardim secreto e silencioso e pense em seus próprios pensamentos e preocupações. Imagine que eles são como as pequenas partículas flutuando na água. Veja-os se aproximando. Um pensamento sobre o amanhã, uma memória do dia que passou, uma pequena preocupação. E imagine que você é como uma dessas anêmonas. Você não precisa se agarrar a nenhum desses pensamentos. Você não precisa persegui-los ou analisá-los. Apenas observe-os flutuando em direção à sua consciência. E então, veja-os passando. Eles flutuam por você e continuam seu caminho, levados pela correnteza suave de sua respiração. Um pensamento vem e um pensamento vai. Você não precisa fazer nada. Apenas permanecer aberto, receptivo e em paz. Deixe que sua mente se torne como esta poça de maré, calma, clara e tranquila. E deixe que os pensamentos passem como nuvens no céu ou como partículas na água, sem perturbar a sua paz profunda. Elara sentiu uma onda de tranquilidade ao observar aquela cena. Ela baixou a lupa e simplesmente observou, permitindo que o movimento rítmico das anêmonas acalmasse sua mente. Era um lembrete gentil de que nem tudo na vida exige esforço. Às vezes, a maior sabedoria está em simplesmente ser, em deixar ir e em confiar no fluxo. E nesse estado de aceitação serena, ela sentiu uma camada mais profunda de relaxamento se instalar. Um silêncio que não vinha da ausência de som, mas da ausência de resistência. O sol já estava alto no céu, seu calor agora mais intenso, fazendo o ar vibrar sobre as rochas escuras. Elara sentiu a necessidade de se mover para uma área onde a sombra de um grande rochedo oferecia um refúgio fresco. Foi ali, em uma poça longa e estreita, quase uma cicatriz na pedra, que ela encontrou um novo tipo de assembleia silenciosa. Eram as estrelas do mar. Elas não dançavam nem se moviam em busca de um lar. Estavam simplesmente ali, presas às paredes verticais da rocha com uma tenacidade serena. Algumas eram de um laranja ferrugem, ásperas ao olhar. Outras, de um roxo profundo, pareciam pedaços de noite que haviam caído no oceano. Uma, em particular, era enorme, com seus 5 braços perfeitamente simétricos estendidos em um abraço à pedra. Sua cor de um ocre suave, salpicada de protuberâncias que pareciam pequenas montanhas em um mapa topográfico. Elara passou os dedos suavemente sobre a superfície da água, sem tocar a criatura, apenas sentindo a temperatura morna da poça. Ela pensou na força imensa contida naquela quietude. Enquanto as ondas quebravam a poucos metros de distância, enquanto as marés subiam e desciam com um poder capaz de mover continentes, a estrela do mar permanecia. Ela se agarrava, não com tensão, mas com uma certeza tranquila. Sua força não estava no movimento, mas na capacidade de permanecer imóvel, de resistir à turbulência com uma entrega calma à sua própria natureza. Ela observou uma delas por um longo tempo. A olho nu, parecia uma estátua, mas Elara sabia que sob aquela aparência de imobilidade, uma vida lenta e deliberada pulsava.
Milhares de pés minúsculos, chamados pés ambulacrários, moviam-se em uma coordenação invisível e perfeita, permitindo que a estrela se prendesse com firmeza ou se movesse com uma lentidão quase imperceptível. Uma jornada de poucos centímetros poderia levar horas. Era um tempo diferente, um tempo de pura presença. Agora, permita que essa sensação de quietude o envolva. Pense no seu próprio corpo, repousando onde você está. Assim como a estrela do mar, sinta a superfície que o sustenta. Sinta a gravidade, não como uma força que o oprime, mas como uma presença que o ancora, que o mantém seguro. Sinta o peso do seu corpo. Sinta seus braços pesados, suas pernas pesadas, sua cabeça repousando confortavelmente. Não há necessidade de se mover nem mesmo 1 centímetro. Toda a sua energia pode ser direcionada para dentro, para a quietude. Entregue-se a essa imobilidade. Imagine que você é como uma dessas estrelas do mar, perfeitamente em paz, firmemente ancorado em seu lugar de descanso. Qualquer agitação do mundo exterior, qualquer turbulência em sua mente, passa por você sem perturbá-lo. Você está em seu centro, um lugar de força silenciosa e profunda calma. Permita-se ser completamente imóvel. Sinta a paz que existe nesse estado de não fazer. Cada músculo em seu corpo está relaxado, mas você se sente sólido, seguro, aterrado. Como uma estrela caída do céu para repousar no fundo de um oceano tranquilo. Permaneça nesse estado de aterramento profundo, sentindo uma paz que é tão forte e silenciosa quanto a própria pedra. Elara sentiu seu próprio corpo espelhar a quietude da estrela do mar. Sua respiração tornou-se quase imperceptível. Seus pensamentos, que antes flutuavam, agora pareciam ter se assentado no fundo de sua mente. Havia uma força tremenda naquela paz. A força de simplesmente ser, sem a necessidade de provar, de buscar ou de se mover. Apenas ser, ali, agora. As horas passaram como a própria maré, em um fluxo tão natural que Elara mal notou sua passagem. A primeira indicação de que o dia estava chegando ao fim não foi o relógio, que ela não usava, mas a mudança na qualidade da luz. O brilho intenso do meio-dia deu lugar a um brilho dourado e melífluo que parecia derramar mel líquido sobre as rochas. O sol, em sua lenta descida em direção ao horizonte, começou sua pintura diária do céu. Elara guardou seu diário e sua lupa. O tempo de procurar havia passado. Agora era o tempo de apenas observar. Ela encontrou um lugar confortável, com as costas apoiadas em uma rocha grande e lisa que ainda guardava o calor do dia. Dali, ela tinha uma visão panorâmica das poças de maré e do céu que se abria sobre elas. O espetáculo era de uma beleza serena e avassaladora. As poças, que durante o dia eram janelas para um mundo subaquático, agora se transformavam em espelhos líquidos. Cada pequena depressão na rocha capturava um fragmento do céu, e a praia inteira se tornou um mosaico de cores celestiais. Primeiro veio o laranja-pêssego, uma cor quente e reconfortante que tingia a água e as nuvens. Depois, à medida que o sol tocava a linha do horizonte, faixas de um rosa flamingo surgiram, seguidas por pinceladas de um violeta profundo nas bordas do céu. As poças refletiam tudo isso com uma clareza perfeita. Olhar para elas era como olhar para pequenas galáxias líquidas, cada uma contendo um pôr-do-sol inteiro. O mundo parecia suspirar. Os pássaros diurnos fizeram seus últimos chamados e silenciaram. O vento, que soprava constante durante o dia, agora se acalmava, tornando-se apenas uma carícia intermitente. A transição do dia para a noite era um momento de profunda introspecção, um convite ao silêncio. Ela não pensava em nada, apenas absorvia a beleza, sentindo-se pequena e, ao mesmo tempo, parte integrante daquela vastidão colorida. Agora, feche os olhos e traga essa imagem para sua mente. Não há necessidade de ver cada detalhe, apenas de sentir a essência dessas cores. Imagine uma luz laranja,
quente e suave, como a de uma vela. Sinta essa luz começando a banhar seus pés. Ela não tem calor físico, mas um calor emocional, um calor que conforta e relaxa. Permita que essa luz laranja suba lentamente por suas pernas, dissolvendo qualquer cansaço, qualquer tensão. Agora, a luz se transforma em um rosa gentil, a cor da serenidade. Sinta essa luz rosa preenchendo seu abdômen e seu peito. Ela acalma seu coração, suaviza sua respiração. Qualquer ansiedade se dissolve nessa cor suave e amorosa. Finalmente, imagine um violeta profundo e tranquilo, a cor da quietude noturna. Deixe que essa luz violeta banhe seus ombros, seu pescoço e sua cabeça. Ela acalma sua mente, silencia o fluxo de pensamentos. Sinta como se todo o seu corpo estivesse imerso nessas cores quentes e calmantes do pôr do sol. Você está seguro, você está em paz. Banhe-se nesta luz, deixando que ela o prepare para o descanso que se aproxima. Assim como o dia se entrega à noite, você pode se entregar a essa sensação de bem-estar profundo, deixando que as cores do crepúsculo o embale suavemente, levando-o para a fronteira do sono. À medida que os últimos vestígios de cor se dissolviam no horizonte, uma nova paisagem emergiu. Uma paisagem não de luz, mas de som. A escuridão não trazia um silêncio vazio, mas revelava uma orquestra de ruídos sutis que durante o dia eram ofuscados pela luz e pela atividade. Ela permaneceu sentada, com as costas contra a rocha agora morna, e fechou os olhos, tornando-se apenas uma ouvinte. O som dominante, o maestro desta sinfonia, continuava a ser o mar, mas seu caráter havia mudado. As ondas que quebravam na praia principal pareciam mais distantes, um baixo contínuo e profundo. O som mais próximo, no entanto, vinha da própria água ao seu redor. Era o som da maré começando a subir, insinuando-se pelas fendas e canais entre as rochas. Ela ouvia o borbulhar suave da água preenchendo uma poça, um som efervescente e delicado, como o de uma bebida gasificada sendo servida em um copo. Fizz, pop, shhh. Eram bolhas de ar sendo liberadas das pequenas cavidades nas rochas, cada uma emitindo uma nota minúscula nesta composição. Depois, havia o som dos habitantes noturnos. Um estalo seco e súbito, clique, provavelmente um pequeno caranguejo se movendo ou uma concha se ajustando sob a pressão da água. De vez em quando, um som de sucção suave, quase imperceptível, quando uma anêmona se fechava ou um pequeno molusco se fixava com mais força na pedra. Mais distante, vindo das dunas atrás dela, o vento sussurrava através das longas folhas da grama da praia. Não era um uivo, mas um farfalhar seco e sedoso, como se a terra estivesse virando as páginas de um livro muito antigo. E acima de tudo, cortando o ar com uma clareza melancólica, o chamado solitário de uma ave noturna, talvez um maçarico real, uma nota longa e flautada que pairava no ar antes de desaparecer sem eco. Esta era a sinfonia silenciosa da praia, uma música que não exigia nada, apenas escuta. E agora, convido você a se juntar a Elara nesta meditação auditiva. Não há necessidade de criar os sons, apenas de recebê-los em sua imaginação. Deixe que sua audição se torne o seu principal sentido. Primeiro, ouça o som mais profundo e distante, as ondas. Um ritmo constante, tranquilizador. Deixe que este som seja a base, o cobertor sonoro que envolve todos os outros. Ele está sempre lá, confiável e calmante. Agora, aproxime sua escuta. Ouça o borbulhar delicado da água, pequenas bolhas subindo, estourando suavemente. Pop, fizz. É um som que fala de renovação, de preenchimento. Deixe que este som suave massageie sua consciência. Ouça os pequenos estalos, os cliques suaves da vida noturna. Clique, clac. São sons discretos, que não assustam, apenas adicionam textura à paisagem sonora.
Eles são a prova de que mesmo na quietude há uma vida serena e contínua. E finalmente, ouça o sussurro do vento na grama. Sss, sss, um som que convida ao sono, uma canção de ninar natural. Permita que esses sons o lavem. Não se apegue a nenhum deles. Deixe-os fluir através de você. Eles são a música da noite, uma melodia projetada pela natureza para acalmar, para tranquilizar e para guiar a mente para longe das preocupações do dia. Deixe que esta sinfonia silenciosa seja a trilha sonora de sua jornada para o descanso profundo. Apenas ouça e relaxe. A lua, quase cheia, ergueu-se sobre o mar. Sua luz não era como a do sol, nítida e reveladora. Era uma luz prateada e leitosa, que parecia absorver os detalhes e suavizar todas as arestas. As rochas negras agora brilhavam com um lustre de prata, e a espuma das ondas parecia feita de seda líquida. A escuridão não era total. Era um crepúsculo prateado, cheio de magia e mistério. Movida por uma curiosidade gentil, Elara decidiu voltar às poças. Ela pegou em sua cabana uma pequena lanterna, mas não uma comum. A sua tinha um filtro vermelho, emitindo uma luz carmesim suave. Era uma técnica que os biólogos usavam para observar a vida noturna, sem perturbar ou assustar as criaturas, cujos olhos muitas vezes não conseguiam registrar aquele comprimento de onda de luz. Ela caminhou de volta para a beira da água, sua luz vermelha pintando um pequeno círculo à sua frente, um oásis de cor na paisagem monocromática. Ela se ajoelhou novamente ao lado de uma das poças mais profundas e, com um movimento lento, passou a mão pela água. E então, a magia aconteceu. Onde seus dedos se moveram, um rastro de luz azul esverdeada explodiu e desapareceu, como poeira de estrelas cadentes. Eram os dinoflagelados, um tipo de plâncton bioluminescente. Invisíveis durante o dia, eles revelavam sua luz secreta na escuridão, ativados pelo movimento. Elara riu baixo, um som de puro maravilhamento. Ela moveu a mão novamente, mais devagar, e a água ao redor se acendeu com milhares de faíscas efêmeras. Parecia que ela estava agitando uma galáxia líquida. Cada gota d'água continha uma constelação em potencial. Ela pegou um pouco de água na concha da mão e a viu brilhar por um instante antes de a luz se apagar. Era um espetáculo onírico, silencioso e profundamente belo. Este é um momento que existe na fronteira entre o real e o sonho. Convido você a entrar neste espaço. Imagine-se flutuando em um lugar de escuridão total. Mas não é uma escuridão assustadora. É um espaço seguro, quente e aveludado, como o veludo mais macio. Você está sem peso, completamente apoiado por este vazio reconfortante. Não acima nem baixo, apenas uma sensação de paz infinita. Agora, em sua mente, um pequeno ponto de luz azul esverdeada aparece suavemente. Ele brilha por um momento e depois se apaga. Então, outro e mais outro. Eles não são brilhantes ou ofuscantes, são faíscas suaves, gentis. Eles aparecem e desaparecem em um ritmo lento e aleatório. Não há padrão a seguir, nada para sua mente tentar decifrar. É um espetáculo de luz passivo e calmante. Pequenas luzes piscando suavemente na escuridão, como vagalumes distantes em uma noite de verão. Cada faísca de luz é um convite para relaxar ainda mais. Cada vez que uma luz se apaga, ela leva consigo um pequeno fragmento de sua consciência desperta. Você está à deriva, flutuando neste espaço seguro e estrelado. A fronteira entre você e a escuridão começa a se dissolver. Você está em paz, observando este baile silencioso de luzes. Este é o limiar do sono, um lugar onde a consciência se torna leve, fragmentada, pronta para se entregar. Continue a flutuar, a observar as luzes suaves que vêm e vão, guiando-o gentilmente para o abismo tranquilo do sono. Não há esforço, apenas uma observação passiva, enquanto você é levado para um descanso profundo e mágico. Enquanto Elara observava as constelações líquidas dançarem na ponta de seus dedos, sua lanterna de luz vermelha continuava a projetar seu brilho suave sobre a poça.
Ela movia o facho lentamente, sem expectativas, simplesmente apreciando a beleza da noite. A luz deslizou sobre a superfície de uma alga laminária, escura e lisa como couro molhado. E foi então que ela o viu. Não houve um sobressalto, nenhuma exclamação de trunfo. O sentimento foi mais profundo, mais silencioso. Foi um prender de fôlego reverente, um momento de pura admiração que paralisou o tempo. Ali, movendo-se com uma lentidão quase inimaginável sobre a alga escura, estava a Chromodores magnífica, a lágrima de Netuno. Era ainda mais espetacular do que as fotografias ou as descrições poderiam sugerir. A criatura era pequena, não maior que seu dedo polegar, mas suas cores eram de uma vivacidade transcendental sobre a luz vermelha. Seu corpo era de um azul cobalto profundo, tão intenso que parecia absorver a própria escuridão. Ao longo de suas costas, uma linha de um amarelo dourado vibrante corria da cabeça à cauda, e suas bordas eram franjadas com um branco puro que parecia brilhar com luz própria. Suas brânquias, na parte de trás, desdobravam-se como uma pequena flor de um laranja flamejante. Era uma joia viva, uma obra-prima da natureza escondida em uma fenda de rocha, vivendo sua vida gloriosa em segredo. Elara nem pensou em seu diário ou em sua câmera. Este momento não era para ser documentado, mas para ser vivido. Ela apenas observou. A lesma do mar movia-se com uma graça fluida, seu corpo ondulando suavemente enquanto deslizava. Era a personificação da calma. Seus movimentos eram tão lentos, tão deliberados, que pareciam medidos por uma unidade de tempo diferente, uma que não conhecia a pressa. A busca havia terminado, mas o fim da busca não trouxe uma agitação de excitação, e sim uma profunda sensação de paz, de completude. O objetivo que a guiara suavemente durante seus dias de observação havia sido alcançado. E agora não havia mais nada a procurar, nada a fazer, apenas ser, apenas testemunhar. E talvez, em sua própria jornada em direção ao descanso, você possa sentir o mesmo. Sua busca pelo sono, a busca por relaxamento, também chegou a um ponto de quietude. Não há mais nada que você precise fazer. Não há nenhuma técnica a mais para praticar, nenhum pensamento para organizar. O seu único trabalho, agora, é descansar. Assim como Elara, que encontrou o que procurava, você também pode liberar todo o esforço. A jornada do dia está completa. Sinta a liberação que vem com essa percepção. Solte o último resquício de controle sobre sua respiração, sobre seus pensamentos. Deixe-os ser como são. Solte a necessidade de tentar dormir. O sono não é algo que se busca ativamente. É algo em que se cai, em que se é recebido. Você fez o suficiente. Você é o suficiente. Agora, a única coisa que resta é a entrega. A satisfação silenciosa do momento presente. Repouse neste sentimento de completude, na paz que vem quando a busca termina e o descanso pode finalmente começar de verdade. Deixe que uma onda de contentamento o banhe, sabendo que tudo está como deveria estar. A joia foi encontrada. O descanso chegou. Elara permaneceu observando a pequena lesma do mar por um longo tempo, até que a criatura deslizou para a parte inferior da alga e desapareceu de vista. Ela não sentiu perda, apenas gratidão por ter presenciado aquele momento. Com um movimento suave, ela desligou a lanterna vermelha, mergulhando o mundo de volta em seu brilho prateado natural. O ar estava mais frio agora e a maré subia de forma mais perceptível. O som da água enchendo as poças era mais constante. Elara se afastou da beira da água e encontrou um trecho de areia seca e macia, um pouco mais acima na praia. Ali, ela se deitou. Ela deitou de costas, usando as mãos como um travesseiro, e olhou para cima. O céu era um espetáculo de infinita profundidade. A Via Láctea se estendia de um horizonte ao outro como uma nuvem de poeira de diamantes, uma visão impossível de se ter na cidade poluída por luz. As constelações que ela conhecia, Órion, a Ursa Maior,
pareciam mais brilhantes, mais próximas. Milhares, milhões de estrelas, cada uma um sol distante, piscando silenciosamente na vastidão escura. Seu olhar vagou do céu para o mar, e ali, na água escura que agora cobria muitas das rochas, ela ainda via o brilho ocasional da bioluminescência, pequenas faíscas de luz respondendo ao movimento das correntes. Estrelas no céu e estrelas no mar. Naquele momento, deitada entre esses dois cosmos, a fronteira entre eles pareceu se dissolver, onde terminava o oceano e começava o céu. A escuridão de ambos era a mesma, as luzes de ambos eram as mesmas. Ela se sentiu como se estivesse flutuando em um espaço intermediário, um lugar onde o mar e o céu se tornavam um só. A sensação não era de solidão, mas de profunda conexão. Ela era uma partícula minúscula, deitada sobre um grão de areia girando em um universo de estrelas e oceanos. E essa pequenez era incrivelmente reconfortante. Significava que seus problemas, suas preocupações eram igualmente pequenas. Significava que ela fazia parte de algo incomensuravelmente vasto, seguro e eterno. Convide essa sensação para você. Imagine-se deitado neste mesmo lugar. Sinta a areia macia e fresca sob suas costas, apoiando-o completamente. Olhe para cima, para o céu infinito. Sinta como você faz parte de tudo isso. Você não está separado do mundo. Você é uma parte dele. Seu corpo é feito dos mesmos elementos que as estrelas distantes. Sua respiração segue o mesmo ritmo das marés. Sinta-se flutuando, leve, seguro. Imagine que você está à deriva em um rio escuro e tranquilo, sob um céu estrelado. A água o carrega suavemente. As estrelas são suas companheiras silenciosas. Não há direção, não há destino. Apenas o flutuar suave e contínuo. A narração agora se torna mais lenta, mais espaçada, como as próprias estrelas no céu. Permita que haja pausas, permita que haja silêncio entre as palavras. Sinta-se vasto e tranquilo. Parte do mar, parte do céu. Deixe que a sensação de flutuar o leve para ainda mais fundo no relaxamento. Você está seguro, você está conectado, você está em paz, flutuando suavemente no espaço. A água continuava sua ascensão lenta e inexorável. O som que antes era de borbulhas e estalos agora se unificava em um único e abrangente murmúrio. A maré estava chegando ao seu ápice. Um por um, os pequenos universos que Elara passara o dia a explorar estavam sendo reclamados pelo todo. A poça dos eremitas, a fenda das anêmonas, o santuário da estrela do mar, todos agora se fundiam novamente com o grande oceano. Não era uma perda, mas uma renovação. A maré alta não destruía, ela limpava, reabastecia, preparava as poças para o dia seguinte, trazendo novos nutrientes, nova vida. Era o ciclo completando-se, um longo suspiro do planeta. Elara sentiu a umidade no ar aumentar, o cheiro de sal tornar-se mais forte. A água agora lambia a base das rochas onde ela estivera sentada horas antes. Deitada na areia, ela sentia a vibração sutil da terra respondendo ao peso de bilhões de litros de água em movimento. Era uma pulsação profunda, uma canção de ninar que vinha das entranhas do mundo. Ela fechou os olhos. Não havia mais nada para ver. A imagem da lágrima de Netuno estava gravada em sua mente, um tesouro guardado. O céu estrelado estava impresso na parte de trás de suas pálpebras. Sua missão de verão, seu propósito silencioso, sentia-se completo, satisfeito. O dia havia oferecido sua beleza, e a noite, sua magia. Agora, restava apenas o descanso. O som das ondas tornou-se o único foco. Era o único som que restava no mundo. Um som que sempre esteve lá,
desde o início da história e que agora a levaria até o seu final. Era o som do próprio sono se aproximando. Uma onda avança e recua. Um pensamento surge e se dissolve. A consciência flutua e se aprofunda. Permita que este som final seja o seu guia. A onda que vem e vai é como a sua respiração, que agora está lenta, profunda e regular, sem que você precise pensar nela. Assim como a maré alta cobre a praia, unindo tudo em uma única e vasta extensão de água, o sono vem para cobrir a sua mente. Ele suaviza as arestas do dia, une os pensamentos fragmentados em um estado de paz e lava para longe o cansaço. Deixe a onda do sono chegar. Não resista a ela. Não há nada a temer. É uma onda de renovação. Ela vem para restaurar seu corpo, para acalmar sua mente, para preparar você para um novo amanhecer. Sinta-a chegando. Uma sensação de peso agradável em seus membros. Uma sensação de calor se espalhando por todo o seu corpo. Suas pálpebras estão pesadas, seladas com a promessa de descanso. Entregue-se. Deixe a onda levar você. Assim como Elara, deitada na areia, se entrega ao som do oceano, você pode se entregar agora ao som do silêncio que cresce. A maré sobe, cobrindo tudo com sua paz líquida. O sono chega, envolvendo você, em seu abraço escuro e seguro. Não há mais história, não há mais palavras, apenas o som suave da sua respiração e o ritmo antigo do oceano, que o embala, que o leva para um sono profundo e reparador. Descanse.